Graça e paz a todos. Amém. Quem está animado para ouvir a palavra? Oh, glória. Louvado seja Deus. Eu também estou animado. Estou animado. E animado fica mais fácil, né? Ruim quando vem o desânimo, mas eu estou animado para trazer, porque já faz dias que o Senhor trouxe uma palavra para eu ministrar nessa noite aqui. Antes de iniciar a ministração propriamente dito, eu estive na casa do João, né, da dona Maria José, e eu ouvi algo lindo da boca daquela moça, da Luciana, que teve seu marido assassinado, e ela disse palavras para mim que me deixou tão animado, tão feliz, por saber que tem gente que tem o coração aberto para perdoar. E ela disse várias vezes: eu perdoo aquele que matou o meu marido. Isso aconteceu no sábado, é muito recente, e nós acompanhamos aquela situação e vimos o desespero daquela moça. Eu tive que sair procurar aquela moça pelas ruas, porque ela chorava gritando. Eu saí com a minha filha para procurar, eu vi o sofrimento dela, mas hoje, tendo estado ali com a minha esposa para orarmos e para abençoarmos aquela moça, nós que saímos abençoados, fortalecidos. Que lindo poder ouvir ela dizendo: eu estou preparado para perdoar e eu perdoo o assassino do meu marido. Que lindo isso, né, gente? Muito lindo. Isso é ser obediente à voz de Deus. E o Senhor, Ele vai falar conosco nessa noite, em cima desse salmo que os nossos irmãos Pedro e Márcio, né, separaram. Na verdade, foi Deus que colocou no coração deles, e eu sou grato a Deus por ter usado esses irmãos para trazer para nós esse despertar, para que nós pudéssemos então trabalhar com as famílias. Nós temos trabalhado nessa casa, todos têm visto nosso trabalho, mas aí de repente o Senhor tocou no coração dos irmãos, foi uma bênção, e eu agradeço a Deus pela vida do Márcio e pela vida do Pedro. Muito bom, né? Então a base dessa ministração é em cima do Salmo 91. Claro que eu não vou ler o Salmo 91 todinho, porque hoje não é dia de falar muito, né? Aliás, no dia de falar muito é o nosso estudo, né, Donizete? Aí é complicado. Tem gente que cochila ali, aí a gente de vez em quando dá uns gritos para acordar o irmão, a irmã, né? Desperta. Mas hoje não é dia de estudo, então eu procuro cronometrar esse tempo, né, que eu fico aqui ministrando todas as vezes. E hoje eu pretendo falar, não pretendo falar muito, até porque eu não posso, né? E é bom, mas é muito bom tratar desse tema, esconderijo, né? Família no esconderijo do Altíssimo, e nos baseando no Salmo 91. E o Salmo, eu escolhi aqui os 2 primeiros versículos, que nos diz assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente diz ao Senhor. Consegue dizer ao Senhor: meu refúgio e minha fortaleza, Deus meu em quem eu confio. Aleluia. Eu vou ler de novo. O que habita no esconderijo do Altíssimo, de verdade, ele descansa à sombra do Onipotente. E ele tem condição de dizer que ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, Deus meu em quem eu confio, né? É quem está escondido, quem confia no Senhor consegue dizer essas palavras, mesmo em momentos de aflições, momentos de dificuldade, mesmo em momentos de luta. Ele não murmura, ele não contende, mas ele ama a Deus e ele confia no Senhor. Eu queria aqui iniciar mesmo usando um outro versículo da palavra, porque eu quero mostrar para vocês que Deus, desde o início da criação, Ele tinha como Ele tem um propósito para a família. Deus sempre pensou nas famílias. Deus sempre, desde o princípio, Deus sempre pensou nas famílias. Salmo 68, eu sei que vai deixar alguém aqui que é solteiro, meio pouco aborrecido, mas o Salmo 68, verso 6, na parte A do verso, diz assim a palavra do Senhor: Deus faz que o solitário viva em família. Deus faz que o solitário viva em família. Então, mas não há razão para ficar triste aquele que é solteiro, porque chega o seu momento, né? Chega o seu momento, vai chegar em nome de Jesus, nós vamos até orar por isso. Mas, mesmo que não tivesse assim essa possibilidade de chegar a esse momento do solitário, mas você nunca foi solitário, porque você sempre teve família, tá certo? Então estamos enquadrados dentro de um contexto onde todos nós temos família, né? E o Senhor, graças a Deus, Ele uniu os nossos pais nos tiveram, né?
não deixou os nossos pais ficarem solitários e com certeza não vai deixar você também se estiver no seu propósito. Amém? Então vamos lá. Esse salmo, então, ele nos arremete ao início da criação. Esse salmo 68, verso 6, que nos diz que o Senhor não ia deixar o solitário sem família, ele nos leva lá para o Antigo Testamento, onde inicia-se a história de Gênesis, quando Deus resolve criar o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus, ele resolve fazer todas as coisas para que o homem se beneficiasse. Deus não fez para ele, ele fez para o homem. Ele fez todas as coisas, criou todas as coisas, mas mesmo ele tendo criado uma natureza linda, maravilhosa, mesmo ele tendo criado os céus, a terra, colocado o sol lá nos céus, né, para iluminar o dia, o grande luminar, o pequeno, né, para a lua, para iluminar a noite, as estrelas, mesmo ele tendo feito ali coisas lindas como, por exemplo, as árvores frutíferas, mesmo ele tendo povoado ali os céus com os pássaros, mesmo ele tendo colocado os peixes ali, né, nos mares, nos rios, nos lagos, os animais, eu gosto de falar para parecer que eu sou inteligente, os animais domésticos, répteis e outra coisa lá, né, até esqueci, tão sábio que eu sou, né, répteis selváticos e domésticos, né, eu gosto de falar isso, e o Senhor mesmo tendo feito tudo o que Ele fez, Ele criou o homem, e Ele deu tudo aquilo para o homem, inclusive até os animais, deu ao homem a condição dele colocar os nomes nos animais. A pessoa que privilégio colocar o nome nos animais, ele coloca o nome nos animais, mas de repente o Senhor observa que aquele homem não estava feliz, porque Ele fez tudo para o deleito do homem. E talvez Ele esteja olhando para você, né, para você que aí de repente está solitário, está entristecido, e de repente, venha lá no desejo de Deus, de que hoje para amanhã abra uma porta e você seja abençoado, porque Deus fez isso com Adão, Ele pode fazer com você também, amém? Os irmãos dizem amém? Então Deus resolveu criar também a mulher. Ele viu que o homem estava sozinho, entristecido ali, arrasado, né? Como eu quando era solteiro, precisando de alguém, Deus preparou para mim, alguém abençoado da parte do Senhor. Ele então resolveu preparar a Eva para o Adão, né? Preparou a Eva, e aí então tudo se tornou bom, tudo ficou muito bom, não bom, mas muito bom, porque completou o desejo do coração do homem. Não bastava aquela natureza linda, não bastava aquelas coisas tremendas que Deus havia feito, mas era necessário que Ele criasse então a mulher. Ele faz com que o homem fosse tomado por um profundo sono, depois Ele tira a costela do homem, e faz dela ali uma mulher linda. E diga-se de passagem, as mulheres não ficam aqui enraivecidas, mas foi uma mulher muito linda, né, que Deus deu para Adão, né? Você também é criação de Deus, é bênção de Deus. E ela foi a mulher mais linda, sabe por quê? Porque ela foi a única mulher de Adão, então era a única que tinha, era a mulher mais linda naquele tempo. Então Deus fez, criou ali aquela mulher, entregou para o homem, e aí, gente, é que começa a rolar uma história que poderia ter um final muito melhor, com a família de Adão, porque Deus tinha propósito de que Adão e Eva andassem nos seus caminhos. Porque se existe uma coisa que é necessário, e de fato é, e você precisa guardar isso no seu coração, é a questão de nós obedecermos a Deus. Porque não adianta nós tão somente participarmos de reuniões, não basta tão somente nós participarmos de campanhas. A campanha é importante, maravilhosa a campanha que nós estamos fazendo, e outras mais, acredito que virão, é lindo isso, mas é a obediência que atrai as bênçãos do Senhor. E Adão não aproveitou aquilo, Eva não aproveitou aquela bênção que ela tinha recebido da parte de Deus. E a Bíblia nos fala que todos os dias Deus saía para falar com Adão. E eu quero dizer para você que esse Deus não mudou, todos os dias Ele sai para falar com você, Ele sai para ter um tete a tete com você, e eu acredito que Ele não sai para ver como é que está o seu cabelo. Talvez o marido olhe para a mulher e queira ver o cabelo dela, né? Talvez a mulher olha para o marido para ver como é que está a sua barba, se está bem ajeitada, se não tem barba, se não tem pelo nenhum no rosto. Mas Deus não saía para isso. Deus saía para ver como que estava a condição espiritual daquele homem, e Ele ditava normas e regras para aquele homem, para que aquele homem fosse abençoado na face da terra. Mas de repente, amados irmãos, o homem, ele se escondeu de Deus.
Como infelizmente muitos homens, e quando eu me refiro a homem, eu me refiro a homem e mulher, se esconde de Deus quando Deus o procura para uma comunhão, para uma intimidade, para um bom relacionamento. E aí as coisas começam a se complicar, porque sem Deus é impossível, irmãos, nós recebermos a bênção. É impossível, se nós não obedecermos ao Senhor, se nós não andarmos segundo os seus ditos, segundo a sua palavra, segundo a sua vontade, nós podemos plantar bananeira, nós podemos virar cambote, como diz os antigos, mas não vai acontecer absolutamente nada. O Adão perdeu a oportunidade, Eva perdeu a oportunidade. Se eles fossem obedientes ali, com toda certeza, o Caim não seria desencaminhado, porque a referência dos filhos são os pais. Mas de repente o coração de Caim, ele se tornou um coração magoado, ressentido com o seu irmão. Ele teve ciúmes, ele teve inveja, e isso é um pecado muito perigoso. Ciúmes e inveja é algo de Satanás, que não pode haver na vida do cristão. Nós temos que dar graças a Deus por tudo, porque Ele é bom em todo tempo Ele é bom, em toda e qualquer circunstância Ele é bom. O Caim, olhando para o seu irmão, vendo que o seu irmão tinha oferecido ali uma oferta, ele ficou ali com muita raiva do seu irmão, porque o seu irmão ofereceu uma oferta melhor do que a dele. E então ele dizia consigo: eu vou me vingar, eu vou matar o meu irmão. Mas Deus, irmão, sempre no encalço da família, sempre pensando em abençoar o ser humano, ele se aproxima de Caim e diz: Caim, não faça mal para o seu irmão. Não faça, o pecado está às portas, e eu digo para você, não faça mal para ele. Se porventura, se você oferecer uma boa oferta, não é certo que eu também vou aceitar a sua oferta? Mas o Caim não deu ouvidos, irmãos, como muitos não dão ouvidos para a voz do Senhor. Quando o Senhor vem e corrige, o Senhor chama atenção, alguns ficam enraivecidos, ficam bicudos e teimando com Deus, dizendo que Deus está errado. Mas seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Caim não ouviu a voz de Deus. Caim não ouviu, como o pai dele não ouviu, como a mãe dele não ouviu. Adão ouviu a voz da serpente que falou por intermédio da mulher: é certo que você não vai morrer, é certo que não vai acontecer nada, Deus não quer que você seja alguém de conhecimento. A serpente falou e Adão obedeceu, a serpente falou e o Caim obedeceu. A serpente fala para nós, mas nós não temos ouvidos para a serpente, porque nós queremos que a bênção do Senhor atinja a nossa família em cheio, e Deus está pronto. É o mesmo Deus do Gênesis, Ele está aqui nessa noite falando com você. Dê ouvidos para a voz do Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E todo dia Deus sai para falar conosco, todo dia Deus deita conosco, claro que em termos, todos os dias. Quando você diz: Deus, eu te amo, Ele fala para você: eu te amo também. Você é importante para mim, porque você, meu irmão, você, minha irmã, são importantes para Deus, muito importantes para Deus. E Deus tem desejo de abençoar você, e não somente você, mas você e toda a sua casa, toda a sua família, com toda a sorte de bênção. Será que Deus quer satisfazer esse desejo no meu coração? Eu digo para você com certeza, Deus quer satisfazer todos os desejos do seu coração, a nível de corpo, a nível de alma e a nível de espírito. Deus quer satisfazer. Porém, o caminho da bênção é a obediência. É a obediência, Deus falar e nós ouvirmos a sua voz e darmos crédito para Ele, porque Ele é o Senhor dos senhores e Ele morreu na cruz para ser o nosso dono e o nosso proprietário. Ele falou, todos nós nos calamos e dizemos: fala mais, Senhor, e o Senhor vai falando. Quando nós chegamos no capítulo 6 do Gênesis, nós vemos uma citação de Deus muito triste para aquele tempo. Porque de repente Deus olha para a condição humana e Ele vê tanto pecado, tanta transgressão, tanta iniquidade, que Ele fala assim: eu me arrependo de ter criado o homem. Deus quis acabar com tudo, Deus quis destruir tudo, mas de repente Deus olhou para Noé e a sua família.
Talvez Deus, o Senhor já teria vindo, mas de repente Ele olhou para você e para sua família, e Ele, em termos, Ele está apostando em você. Ele está dizendo assim: não, por intermédio desse casal, eu vou abençoar a face da terra e vou mudar a sorte de muitos homens que ainda não me conheceram. Deus olhou para uma família, a família ali do Noé, e disse assim: não vou destruir. Ele resolveu não destruir. Ele disse: eu me arrependo de ter criado o homem, mas ele mudou. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ama as famílias, Deus ama os habitantes da terra, e Ele quis fazer, e de fato Ele fez uma obra. Ele falou para Noé, observe bem, que é a obediência que atrai a bênção. Repita comigo: é a obediência que atrai a bênção. Deus chega para Noé e diz: Noé, vem cá, eu quero que você faça uma arca. Essa arca vai ter uma medida tal, essa arca nela vai ser usado um tipo ali de tintura, você vai usar esse material aqui, aquele material, e você vai fazer uma arca para mim. Gente, a arca era gigante, a arca era enorme. Diz os historiadores que são 100 anos de construção, e naquele tempo, sabe o que era necessário? Era necessário, além dele trabalhar, era necessário ele ouvir a zombaria e o escárnio daquele povo, como hoje nós ouvimos a zombaria e o escárnio de gente que nós também chamamos para dentro da arca do Senhor, que é a igreja de Jesus. Da mesma maneira ele era zombado, ridicularizado. Como é que pode estar fazendo uma arca desse tamanho? Nesse tempo nem chove aqui, nesse lugar nem chove. Como é que pode isso acontecer? Como que nós vamos acreditar nesse absurdo? Nós acreditamos no absurdo porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Constrói aquela arca, faz aquela arca, vem a chuva. Mas olha só, gente, olha o que Deus fala. O Senhor fala: Noé, vem cá. Mas Ele não fala para Noé: Noé, entra sozinho. Ele não manda Noé entrar sozinho, como Ele também fala para você e fala para sua família. Ele fala para você: vem você, mas ganhe sua esposa, ganhe seu marido, ganhe seu filho, ganhe seus netos, ganhe seus avós, ganhe seus tios. É isso que Deus faz conosco. Ele nos chama e Ele quer salvar a nossa casa. E se nós nos enchermos da unção de Deus e buscarmos intimidade com o Senhor, Ele vai revelar os seus segredos a nós e vai nos usar, e a nossa família vai ser salva no nome de Jesus. E Ele então traz a família para dentro da arca. Como Deus deseja que você traga a sua família para a arca do Senhor. A arca do Senhor é a igreja de Jesus hoje, porque naquele tempo veio as águas do dilúvio, mas vai haver um tempo que virá fogo para consumir os habitantes da terra, mas os seus familiares podem ser resgatados, porque Jesus já resgatou a vida deles lá na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu precioso sangue. Deus fala com Noé e Noé obedece. Noé não fica, talvez vai acontecer isso. Deus falou, vai acontecer. Aí então Deus usa Noé, ele constrói aquela arca, passa por todo o aperto, mas quando cessa o dilúvio, as pessoas, eles caem ali em terra seca. Deus salva a família de Noé, os demais não quiseram, Ele salva a família ali. Quando a arca se assenta num lugar firme, dali em diante as coisas começam a se deteriorar. O pecado começa novamente a fazer parte da humanidade. Mas, amados irmãos, aquele que iniciou a boa obra vai cumprir até o dia de Cristo Jesus. Ele fez o Adão, fez a Eva, pensando na bênção das famílias. Mas o erro foi de quem desobedeceu a Deus. Quando nós agimos corretamente, ensinamos os nossos filhos o caminho em que ele deve andar. Mesmo quando ele for velho, ele não vai se desviar. Mesmo que nós não venhamos a vê-los convertidos, mas eles se converterão a Jesus, porque é a palavra de Deus que nos promete. Nós temos a salvação garantida. É eu e a minha casa. Eu não aceito alguém fora desta arca. E eles começam a pecar. Eles vão pecando. Mas quando chega no capítulo 12 do livro de Gênesis, vem aí a história de um homem obediente chamado Abraão. Deus queria salvar e Deus levanta o Abraão. Chama o Abraão. Fala: vem cá, Abraão. Abraão era de uma família idólatra. O pai dele, o Terá, era idólatra, a família era idólatra. E aí, estudando a palavra de Deus,
observando ali Deus mandando sair do meio da família, aí me vem claramente, claro, sai da família, porque quando a nossa família é contaminada, como era a minha família, eu tenho que abandonar minha família, deixar eles por um tempo e vir para Jesus, para que a minha vida seja luz para eles, e quando eu for lá, eu vou ser uma lâmpada, não debaixo do velador, não debaixo de um alqueire, mas em cima do velador, para iluminar aqueles meus parentes, aqueles meus que eram tão terríveis. E Deus fez isso com Abraão. Deus falou: sai agora da sua terra, sai do meio da sua parentela e vem para uma terra que eu te mostrarei. Amados irmãos, ele sai do comodismo, ele sai daquilo que estava ali plantado em favor dele. Ele podia ficar estagnado, sem fazer absolutamente nada, dizendo: não, aqui é segurança, aqui é pão, aqui há cobertura, aqui é a casa, aqui é tudo que eu preciso. Não, a hora que Deus falou, ele obedeceu. A hora que Deus fala conosco, nós precisamos entender que Deus requer a obediência, custe o que custar, é a obediência. Ele sai da sua casa, ele sai da sua terra, e ele vai para uma terra que ele nem sabia, ele vai para um lugar desconhecido. E aí então ele sofre muito. Agora, amados irmãos, quando chega esse capítulo 12, nós vemos uma promessa que veio a se cumprir em Jesus Cristo, o Jesus de Nazaré, porque o Senhor, vendo a obediência daquele homem, ele diz assim: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. E Jesus vem de Abraão, ele é descendente de Abraão. Quando Jesus veio, Jesus chamou a responsabilidade de salvar a minha família e de salvar a sua família também. Está prometido. Deus prometeu para Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Talvez ao ouvir isso você pense: aquela pessoa da minha família, para ela não tem condição. Para mim também não havia condição. Para você também não havia condição. E a condição aconteceu com aquele que descendeu de Abraão, aquele que veio e morreu na cruz por nós. Ele disse assim: há solução para esse menino, há solução para esse garoto, tem só 19 anos, está perdido na vida, está abandonado aí, mas ele vai deixar tudo para me seguir, e vai ser bênção nas minhas mãos. Deus abençoou a minha vida, e Deus abençoou a sua vida, e por intermédio da minha vida, muitos foram abençoados no meio dos meus. Em nome de Jesus, a sua casa também será alcançada. Deus usa Abraão, gente, mas é a obediência. É a obediência que faz parte, que deve fazer parte da nossa história. Ontem mesmo eu conversava com um irmão, pegando o capítulo 5 e o 6 de Efésios, nós vemos uma sequência tão lógica, tão clara, que traz bênçãos do Senhor. E muitas vezes nós nos pegamos desobedecendo regras estabelecidas pelo Senhor, e aí simplesmente pelo fato de nós fazermos coisas, de nós irmos para a igreja, representa que é só isso que basta, mas não é só isso, irmãos. Deus está na expectativa, Deus está na esperança de que você e eu vivamos uma vida totalmente longe de cometermos erros que são hábitos da nossa vida. O pecado, amados irmãos, ele acontece sim, mas ele é acidente. Mas o pecado não pode ter domínio sobre nós, porque nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Nós não podemos ser escravos do pecado, porque o pecado nos afasta das bênçãos do Senhor. Os irmãos dizem amém para isso? Abraão é usado por Deus. Você é usada por Deus. Você é usado por Deus. Aí nós vemos a situação do Ló. Abraão obedeceu a Deus. O Adão não obedeceu a Deus. O filho dele se perdeu. Mas vem o sobrinho de Abraão. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Diz a palavra que houve ali separação dos pastores, os pastores de Abraão e com os pastores de Ló se desentenderam, e Abraão ofereceu para a escolha de seu sobrinho, se ele fosse para um lado ele ia para o outro, e o
o Ló, ele escolheu um caminho bonito, uma campina, um lugar bacana, que acabou se tornando Sodoma e Gomorra. Mas Deus tinha uma promessa para Abraão. Deus sabia que Abraão ia ficar muito triste se seu sobrinho Ló morresse. Ele gostava muito de Ló. E Deus manda anjos lá para salvar a família de Ló. Olha que interessante, amados irmãos, quando nós estamos escondidos debaixo das asas do Altíssimo, a sombra do Senhor toma conta de nós, e nós dizemos: Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele vai nos ajudar. Deus vai por intermédio dos anjos, e os anjos chegam para Ló e dizem para Ló assim: olha lá, junta toda a sua família. O Senhor podia chamar só o Ló, que nós vemos a besteira que as meninas fazem depois, aí é uma outra história. Nós vemos a mulher dele saindo, olhando para trás, se tornando estátua de sal. Mas não, o Senhor deu oportunidade para toda a família, porque a intenção de Deus sempre foi, desde o início da criação, abençoar todas as famílias da terra. E eles saem dali, Deus salva a família de Ló. Bênção que veio por intermédio daquilo que Deus prometeu para Abraão. Aí nós entramos no Novo Testamento, e aí nós vemos, amados irmãos, amados e queridos, uma ação tão linda do Senhor. Os judeus não podiam entrar na casa de pessoas que eram de outras nações. Isso era uma lei, isso era uma regra estabelecida pelo próprio Deus. Mas lá em João capítulo 1 nos diz a palavra que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, porém todos os que receberam se tornaram filhos de Deus, a saber, aqueles que crescem no seu nome. E aí os judeus não receberam, e Deus teve que mexer com quem? Deus teve que mexer com um cabra bravo, que era o Pedro. Deus teve que fazer uma obra na vida de Pedro, mas Deus quebra a rocha, gente. Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne, como diz o profeta Ezequiel no capítulo 36, e faz com que o homem ande nos seus caminhos. Deus visita Pedro, Pedro está em Jope com fome, e aí de repente ele adormece esperando a comida, e aí aparece no céu um grande lençol, nos 4 cantos do lençol, animais impuros de várias espécies, ou de todas as espécies, eu não me atentei para isso, escrito lá em Levítico capítulo 11, se você quiser pegar na sua casa, pegue lá, está lá a relação dos animais impuros. E aí ele naquele sono, naquele sonho, ele ouve uma voz que disse a ele assim: Pedro, levanta, mata e come. E ele diz: não, jamais entrou na minha boca alguma comida impura, alguma comida comum ou impura. Não, isso não vou fazer, no sonho. Aí de repente a voz do céu diz assim: não considere impuro aquilo que Deus purificou. Não considere impuro. E aí ele desperta do sonho, e ele então imediatamente ele recebe alguém que bate no portão, e alguém que vai lá, enviado lá de Cesareia por um centurião, que estava lá orando, pedindo a Deus misericórdia. Era um homem piedoso, um homem que temia a Deus, e o Senhor havia falado com aquele que era de uma outra nação: vai lá na terra de Jope, chama um homem chamado Pedro, que ele virá e dirá o que você deve fazer. E aí então, quando bate aquele servo e fala aquilo, Pedro, sem hesitar, ele ligou uma coisa com outra, entendeu o sonho, porque Deus tem plano para todas as famílias da terra, irmãos. Deus quebrou aquele paradigma, aquela coisa que estava na mente de Pedro, que não podia entrar. Deus rompeu com aquilo ali, e ele então sai com 6 irmãos, e ele vai até Cesareia, e lá em Cesareia ele prega a palavra, ele entra e ele profere os ditos do Senhor. Aquela família se converte, aquela família se rende a Deus, é batizada aquela família no nome do Senhor. E quando ele volta, isso acontece no capítulo 10 de Atos, mas o incrível é que no capítulo 11, quando ele chega, já levanta-se alguns ali da circuncisão, gente que defendia sim a lei, a palavra, dizendo: como é que você faz uma coisa dessa? Como é que você entra na casa de alguém que é incircunciso? E a defesa dele foi o seguinte, está no capítulo 11 do Gênesis, ali dos Apóstolos. E ele diz assim: eu fui mandado para lá porque o Senhor mostrou para mim que eu não poderia considerar ninguém como imundo. Cai por terra essa barreira. Sabe por quê? Porque Deus quer salvar todos os moradores da terra. E aí quando nós olhamos para o capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, nós vemos um outro acontecimento lindo, maravilhoso, tremendo, glorioso.
Nós vemos o Senhor libertando também, trabalhando também na vida de um carcereiro, de alguém que tinha como uma pena, se escapasse algum dos presos, ele teria a pena da morte. Ele sabia que ele não poderia de maneira nenhuma deixar escapar nenhum dos presos. E os amados irmãos sabem muito bem que quem está preso quer escapar de qualquer jeito. Eu nunca fui preso, graças a Deus, mas eu sei disso porque eu já lidei com presos. O maior desejo é escapar da cadeia, abrir uma brecha. Eles ficam ali maquinando, planejando, como é que vai sair dali. A vida deles inteira é assim. Mas aí eles tiveram uma oportunidade. Eles estavam ali, Paulo e Silas, eles apanharam muito, gente, por causa do evangelho. Às vezes a gente sofre um pouquinho só, um negocinho de nada, gente, e a tendência nossa é reclamar e murmurar. Mas eles apanharam, gente, mas eles apanharam muito. Como a gente dizia antigamente, como tamborim na festa. Eles apanharam demais, eles estavam arrebentados. Mas aí, por volta da meia-noite, eles cantavam louvores ao Senhor. Isso não é lindo, gente? Eles cantavam louvores ao Senhor. E de repente, enquanto eles cantavam, veio um terremoto. Quando você estiver passando por alguma tribulação, por alguma dificuldade, cante louvores ao Senhor, porque o Senhor destrói as cadeias, Ele rompe os grilhões, Ele manda um terremoto de bênção sobre a sua vida, e você sai ileso, porque o Senhor, Ele tem plano de bênção para a sua vida, planos de paz para você e não de guerra, conforme Jeremias fala no capítulo 29, planos de paz e não de guerra. E aí de repente, gente, naquilo ali que estava acontecendo, os presos ficam quietinhos, eles cantando louvores, os presos nem se movimentaram para sair, ninguém quis sair dali. Quando Deus está conosco, irmãos, é impossível querer sair da presença dEle. Gente, às vezes as coisas apertam, não é isso? Às vezes fica difícil, você leva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É assim que Deus trabalha em nós. E aí nós olhamos para a Bíblia e vemos aqueles presos ali que teve a oportunidade de escapar, não foram embora, ficaram ali. E o carcereiro fica apavorado quando ele vê aquele movimento todo, tudo estourado, cadeias, grilhões, algemas, todas despedaçadas. E aqueles presos ali a ponto de ir embora, ele fica desesperado. E ele então procura sentenciar, ele mesmo quis se matar, porque ele sabia, se escapasse algum dos presos, ele seria morto. Então ele disse, eu estou morto, já que eu estou morto vou me matar. Mas aí, gente, é lindo Deus é lindo demais. O Senhor olha, por intermédio de Paulo, o Senhor zela pela vida daquele carcereiro e diz assim, não te faças nenhum mal, porque eles todos estão aqui, nós todos estamos aqui. Fique tranquilo, e eu digo para você, fique tranquilo, não saia da presença de Deus, por mais difícil que seja a situação, fique firme, porque Deus vai estender as mãos e vai abençoar a sua vida. Não te faças nenhum mal. E aí vem aquela pergunta, então o que farei? O que eu vou fazer da minha vida? Você fez essa pergunta alguma vez? Claro que fez. O que eu vou fazer agora? Nossa solução não vem do Chapolin Colorado, vem do Senhor que fez o céu e a terra. Está complicada a situação, creia no Senhor. E aí então, o apóstolo Paulo diz aquilo que está lá no início. Ele diz assim, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. É tu e a tua casa, é você e a sua família serão salvos por Deus. Para encerrar, quero passar para vocês um testemunho a respeito do início da minha carreira. Preste bem atenção, se tiver alguma dúvida a respeito do que eu vou falar aqui, pode me procurar. Uma certa feita, Paulo diz assim, se no espírito ou se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu tive essa sensação. Um dia chegando uma vigília, se eu não me falha, uma vigília, eu fui deitar, e quando eu fui deitar, eu fui tomado na minha cama, e o meu corpo ficou lá, e o meu espírito foi tirado. Nós somos um espírito
que possuímos uma alma e habitamos num corpo físico, amém? O espírito que tem contato com Deus, o corpo que tem contato com o ser humano, e a nossa alma que são os nossos sentimentos, nossas emoções, nosso intelecto. Eu fui tirado dali. Não me pergunte, é como isso, se no corpo ou fora do corpo, eu uso Paulo. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe. Eu fui tirado dali e eu fui levado até a minha sala. E na minha sala, na porta da minha sala, eu olhei para fora e aí ficou treva. Um escuro tão denso, uma coisa tão incrível, que se eu fechar os meus olhos, apagar as luzes, eu não consigo dimensionar, não consigo atingir a escuridão daquele dia. E aí de repente eu comecei a ouvir gritos da minha família, que morava do lado, gritos da minha família, eles pedindo socorro, pedindo misericórdia. E aí de repente eu olhei para fora, olhei para o céu, a altura dos céus, e de repente começou a sair um clarão do meio das nuvens, tudo escuro, mas começou a sair uma luz muito brilhante. Eu não vi a fisionomia de anjo, eu não vi asa de anjo, eu não vi o rosto de Jesus, mas eu ouvi uma voz do céu que disse para mim assim: pregue para a sua família. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa família é importante para Deus. Procurei fazer o que eu pude, e eu às vezes digo: Senhor, me perdoe por não ter atingido o nível que talvez o Senhor quisesse que eu atingisse. Deus quer salvar você, e Deus quer salvar a sua família, e Ele é poderoso para fazer. Então creia em Deus. Nós teremos um tempo aqui de oração. Se você ainda duvida que Deus fez alguma coisa, se você já tomou posse, aproveite esse tempo de oração e venha dizendo: o Senhor vai abençoar minha família. Eu não sei o que você precisa, mas eu conheço esse Deus que sabe o que você precisa, e Ele está aqui nessa noite para abençoar você e abençoar a sua casa. Se eu passar daqui, eu falei muito, mas até aqui o Senhor me conduziu com essa palavra. Amém? E Deus abençoe os irmãos.